Eu não acredito, de verdade, não acredito que você não aprendeu os sinais vitais no curso técnico ou na faculdade. Sério. Recebi algumas mensagens, eu li alguns comentários e o que eu percebi, eu fiquei abismado, gente. Eu não estou acreditando, sério. Não, Éder, a gente aprendeu a verificar a pressão arterial, os valores da pressão arterial, mas você sabe mesmo? Olha, pega um papel, anote o que eu vou te falar, tá? Valores de referência não é saber dados vitais. Aí que começa o primeiro erro, tá? Saber valores vitais, de dados vitais, isso não quer dizer nada. É uma referência e inclusive tem vários. Então, isso não quer dizer que você sabe sinais vitais. Então, pega o papel, vai lá, pega o papel, dá tempo, vai lá, pega o papel. Deixa a vinheta rolando aqui, já pega o papel, beleza? Aproveitando, não deixa de se inscrever, siga a gente lá no Instagram, dá o seu like aqui e deixe os seus comentários lá no final. Se você já sabia os sinais vitais, da forma que eu vou passar aqui hoje, antes desse vídeo. Vamos lá. A gente tem sinais vitais como 5 coisas importantes. Primeiro passo é frequência cardíaca, frequência respiratória, dor, temperatura e pressão arterial. Quando você fala de sinais vitais, a gente tem essa estrutura que são os dados vitais. Claro que a gente tem outros, aliás, esses são os sinais vitais. Claro que a gente tem outros dados vitais importantes que é glicemia, saturação e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro passo é pressão arterial. O que é pressão arterial? Primeiramente, você não pode falar que pressão arterial é 12/8, pelo amor de Deus. Tá? Não estou nem falando porque você cortou os 2 zeros. Eu estou falando que muitas das vezes a pessoa acha que o 120/80 é o valor normal de pressão arterial. E aí já começa o primeiro erro clássico de qualquer pessoa que está na enfermagem. Anote, qual que é o valor normal da pressão arterial? Primeiro, você tem que separar sístole de diástole. Então, o valor para sístole é de 90 a 139. O valor para diástole é de 60 a 89. Ponto final. Do que são os 120? É uma média da sístole e da diástole. Beleza? Agora, esse é apenas o valor de referência. O que você tem que entender, além disso, o que é a pressão arterial? A pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular. A resistência vascular são os vasos que nós temos no nosso corpo. Em alguns momentos, seja normais ou patológicos, eles podem aumentar ou diminuírem, tá? Além disso, nós temos o débito cardíaco. Débito cardíaco. O que é o tal do débito cardíaco, meu Deus do céu? É a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Quantas vezes o coração da Dona Maria bate por minuto? Ela bate 70 vezes por minuto. Então, isso é a frequência cardíaca dela. Quanto que é, mais ou menos, a frequência, o volume sistólico da Dona Maria? Éder, pegando dados fisiológicos, já que eu não vou monitorar, é em torno de 70 ml. Qual que é o volume total de sangue em 1 minuto, que é o débito cardíaco? 70 vezes 70, 4.900 ml. Então, Dona Maria tem 4.900 ml de débito cardíaco, certo? Então, o que é pressão arterial? Débito cardíaco, que é esses 4.900, multiplicado pelo os vasos sanguíneos. Então, esses vasos dilatando ou contraindo com esse volume gera pressão. E aí, quando gera essa pressão, o que eu preciso entender? Que esses valores que a gente tem na cabeça, pressóricos, né, sistólico e diastólico, esses valores pressóricos, eles são tão importantes quanto esses números de referência, tá? Então tem que entender o seguinte, qual é a finalidade de existir uma pressão? Uma pressão significa mandar sangue para todas as extremidades do corpo. Opa, então é legal. Então eu preciso de pressão arterial para que o sangue consiga chegar na cabeça, lá no pé, em todos os lugares. Esse é o caminho mais clássico que a gente tem para a pressão arterial, beleza? Bom, outra coisa interessante que a gente precisa lembrar, mecanismo compensatório. Então nós temos o quê? A frequência cardíaca e o débito cardíaco estão sempre multiplicando, a frequência cardíaca e o volume sistólico estão sempre multiplicando e gera o débito cardíaco. O débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular
leva à pressão arterial. Então, constantemente, o seu organismo, agora que você está assistindo meu vídeo, o seu corpo está mantendo sua pressão provavelmente no valor normal. Isso são mecanismos compensatórios. Então, por exemplo, sua pressão agora está 110 por 70, 100 por 70. Esse mecanismo é um mecanismo fisiológico, que está mantendo normal. Se você começar a beber muito líquido, se você pensar na lógica, se você beber muito líquido, a tendência não era aumentar o volume sistólico? Por que isso não acontece? Porque se o seu sistema renal funciona e muito bem, o seu sistema renal vai começar a fazer filtração e essa filtração vai eliminar o líquido. Entendeu? Então, essa é a lógica, vai eliminar o líquido, deixando você sempre na quantidade exata. Se você não está bebendo líquido da forma que deveria, o seu sistema renal vai segurar o líquido. Então, esse líquido ele é o que? Ele é proporcional. Então, quem controla a pressão arterial, na verdade, o sistema renal, controla o volume sistólico, volume sanguíneo, débito cardíaco. Tá? Quem é que controla a frequência cardíaca? O sistema nervoso central. E a frequência cardíaca vai ser um dos fatores principais para a gente ter o controle da pressão arterial. Então, se é o nervoso autônomo e sistema renal, controla a pressão arterial. E ainda eu digo mais, quem é que controla essa resistência vascular? Adivinha quem? Sistema nervoso autônomo, que vai controlar essa resistência, né, do vaso. Então, pensa só, a gente precisa entender pressão arterial neste nível. Esse é o nível que eu falo assim, realmente eu sei pressão arterial. Esse é o nível que você precisa chegar, tá? E aí, quando você entende isso, automaticamente você já entendeu frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o coração bate. O que é a frequência cardíaca? É o nó sinusal fazendo autoestímulo por célula, nas células autoexcitáveis do coração, gerando um torno de uns 70, 72 batimentos por minuto. Quando essa frequência cardíaca aumenta, o sistema simpático libera adrenalina no marcapasso nódo sinusal e aumenta a frequência cardíaca. Para fazer uma redução da frequência cardíaca em condições normais, a via parasimpática libera acetilcolina nesse nó sinusal e acontece uma bradicardia. Isso são condições fisiológicas que acontecem. Então você já entendeu frequência cardíaca e pressão arterial. E a frequência cardíaca gera uma onda nas artérias, que é a sístole, diástole. Então essa sístole e diástole que acontece nas artérias, o tempo inteiro acontecendo, isso é o tal do pulso. Entendeu? Então a contração do ventrículo esquerdo gera o quê? Gera a onda de pulso. Então veja só, o nível que eu tenho que ter de conhecimento de fato de sinais vitais. Se você não tem esse nível, significa que você só decorou valores. E valores, cara, você precisava estudar muito para entender valores de pressão arterial, frequência cardíaca, confundir frequência cardíaca com pulso. E isso não é saber sinais vitais, isso é ter um conhecimento superficial para você que é um profissional da área de saúde, tá? Agora a gente tem o sistema respiratório. Quando a gente está aqui no sistema respiratório, eu não tenho que ficar lembrando de 12 a 20 para o paciente adulto de incursões respiratórias. Eu tenho que lembrar que se não houver trocas gasosas, eu estou numa condição ruim, né? Então precisa existir essa troca gasosa. Mas assim, a gente tem que entender o mecanismo como um todo. Eu tenho um centro pneumotáxico que faz a liberação do estímulo para que os músculos intercostais e diafragma façam uma expansibilidade. Mas para que haja uma expansibilidade do pulmão, eu tenho duas pleuras. Uma pleura aderida ao músculo, uma pleura visceral aderida à víscera, né, aos lobos pulmonares, e uma pressão negativa entre essas pleuras. De tal forma que, quando essa musculatura puxa a pleura parietal, a visceral vem junto. E aí o pulmão, né, dá aquela expansibilidade, o alvéolo aumenta a sua capacidade, entra mais oxigênio lá dentro e aí a gente faz trocas gasosas. Olha só que legal. E lembrando que nessa troca gasosa entra O2 e CO2, mas isso não é diretamente, inversamente proporcional, um aumenta ou outro diminui. A gente tem que lembrar que quem carrega o oxigênio carrega dióxido de carbono em uma pequena quantidade. Lembre-se, CO2 é carregado também pela hemoglobina, mas em pequena quantidade, diferente do oxigênio que é na sua maior quantidade. E quando eu tenho essa informação, eu lembro que se o CO2 ele é carregado pela hemoglobina também em pequena quantidade, eu tenho CO2 formando bicarbonato, eu tenho CO2 formando ácido carbônico, eu tenho CO2 que pode influenciar na respiração. Então, em linhas gerais, quem é que controla a respiração é o CO2, porque o CO2 que vai fazer que esses receptores leem que tem muito CO2 e faz uma taquipneia para jogar CO2 fora e com isso eu tenho uma alteração do pH.
E aí eu já começo a entender outros assuntos relacionados a este, que é gasometria arterial, tá? Bom, como o vídeo está ficando muito grande, galera, temperatura não é só números. Temperatura, você entender que é uma diferença de temperatura. Você tem órgãos quentes e órgãos frios. Frios no sentido de metabolismo, tá? Então você tem órgãos que realmente vai esquentar o sangue e vai ter órgãos que por onde o sangue passa acaba dando uma esfriada. Ou seja, esse saldo de aumento de temperatura com diminuição de temperatura gera a temperatura central, que é a que a gente tem ali como valores normais. E aí, quem é que influencia essa temperatura? Vou deixar para um próximo vídeo. Também vou deixar para um próximo vídeo para falar de dor. Mas, chegando no final dessa aula, a pergunta que eu quero deixar para você é: qual é o seu nível de entendimento de sinais vitais? É acima desse, igual a esse, ou abaixo desse? Quando você saiu da faculdade ou da escola técnica? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos.